Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Isto Não é Pera Doce. Hoje vamos conversar com o nosso convidado Jorge Rosado, o doutor palhaço Jorge Rosado. Não costumo ter muitas oportunidades de chamar palhaço a alguém e Aproveita. posso aproveitar e essa pessoa ter orgulho em que assim seja, não é? É verdade. E tens muitas razões para isso. O Jorge Rosado é fundador, co-fundador e diretor criativo dos Palhaços do Hospital, um projeto fantástico, com uma missão inspiradora e para mim também considero um pouco comovente. Okay? Acho que sim. Os Palhaços do Hospital foram fundados já em 2013, têm milhares de horas dentro dos hospitais, a tentar levar sorrisos às pessoas mais velhas. Adultos e mais velhos. Adultos e mais velhos, ok. Procurando dignificar e humanizar este espaço que nem sempre é fácil. Eu vou puxar um bocadinho a conversa, deve estar a pensar, isto é um podcast em que vai abordar muitos temas de educação. Menos futebol. De vez em quando futebol, podemos falar de escolas Escolinhas de futebol. Mas vamos falar sobre educação e por isso mesmo vou puxar sempre um bocadinho, olhando para a tua carreira, para o teu percurso, mas vamos falar também depois dos palhaços do hospital. Primeiro, e para ajudar também os jovens que se sintam identificados com o teu percurso e que sonhem, até tenham sonhos similares, como é que chegas a casa e explicas à família que decidiste ser palhaço? Foi complicado. Ainda hoje não houve muita aceitação. Quando eu disse à minha mãe, vou assumir, ela pensava que eu ia assumir que era homossexual. E disse, mãe, calma, ainda é cedo. Mas foi um processo quase tão complicado como tem os jovens que têm uma orientação sexual diferente. Senti imensa revolta, porque é normal, não é? Os meus pais têm aquela formação clássica de que os filhos têm que ir todos para professor, ou para economistas, ou para médicos. E eu também segui um percurso um bocadinho nesse sentido, sim. Mas acho que o mais importante de tudo deves fazer o que tu gostas. Eu acho que só estar à procura de um emprego só por uma questão salarial, mais cedo ou mais tarde tu vais ter problemas. Quer tentes arranjar uma desculpa, porque não é um Ferrari que te vai trazer felicidade de todo. Claro que deve ser interessante passear na rua, eu tenho um Papa Reformas, deve ser um bocadinho diferente. Agora, fazer o que tu gostas, acho que é o mais importante. E cada vez mais se vê estas preocupações dos jovens e das empresas, não é? Que nós trabalhamos muito com a parte corporate, de que as pessoas façam o que gostam. Sim, estamos a falar há pouco sobre isso. Por acaso também no podcast que gravamos esta semana com o Marcos Pianjas, ele também fala um bocadinho dessa confusão que as pessoas têm, que é o sucesso, que é uma pessoa bem-sucedida, normalmente tem a ver com questões salariais, não é? E muito poucas pessoas, se calhar com autoestima, com autorrealização, com também comportamentos adequados, com menos comportamentos antissociais, com determinados valores. Deixa-me partilhar-te uma coisa, desculpa interromper, Sim. que é um estudo que foi feito em vários sítios do mundo, que as pessoas em fase terminal de vida, todas elas falavam em 5 coisas, quer se fossem orientais, quer fossem americanas, não é? Quando nós achávamos que os americanos eram um povo muito avançado e agora nos últimos anos temos chegado à conclusão que aquilo não está fácil. E as pessoas não falam em dinheiro, falam ama o máximo que puderes, ser feliz, diverte-te, cuida dos teus amigos, cuida de ti, e ninguém fala em dinheiro. E andamos a vida toda a impingir às pessoas que trabalhar muitas horas numa empresa, teres um grande salário, teres uma bruta casa e um bruto carro, e depois chegas ao teu final de percurso de vida e o que te toca, o que te comove e o que te deixa triste é não teres amado mais, não é? Aquela questão de trabalhares imenso e os filhos ficarem em casa e depois arrependem-se, eu devia me ter dedicado mais aos meus filhos. Por isso, nem que seja por aí pegar um bocadinho do que é que estes estudos nos vão apontando e trazê-los, se calhar, para o debate, não é? Tu há bocado estávamos a falar e estavas a dizer que sentes que agora as empresas, especialmente de novas tecnologias, que aliás, disseste que têm apoiado pessoas que talvez se aproximam mais de ti, sentes que eles estão a valorizar muito isso e a procurar, mas, por exemplo, tu que trabalhas também conheces seguramente novos palhaços, novas pessoas que estão a entrar nessa arte, eles dizem que continuam a ter a mesma resistência das famílias nessa abordagem?
Acho que as coisas estão bastante diferentes, porque até há uns tempos atrás acho que havia muitos tabus, muita dificuldade em falar sobre assuntos como assumir as tuas preferências sexuais, a tua opinião. Hoje em dia já há mais liberdade e realmente vê-se, foi um trabalho interessante feito pelas atuais gerações de palhaços de assumirem, não é? Eu começo sempre as minhas conversas quando me ligam, quer seja com um número conhecido ou não, eu digo sempre 2 ou 3 coisas, que é para receber ou para pagar, e se for para pagar não desligo a chamada, e depois digo que está a falar com o palhaço. E as pessoas têm sempre este preconceito imenso, não é? Tanto que quando olhamos para um político que se porta mal, chamamos-lhe palhaço. Desde sempre, desde os princípios da história, se formos até ao bobo da corte, o palhaço era uma figura pouco respeitada, normalmente eram pessoas da rua, marginalizadas, tinham uma deficiência física ou até uma gaguez, mas isso não quer dizer que essa pessoa não tivesse as capacidades intelectuais até bastante desenvolvidas, que era o caso. Talvez por estarem precisamente afastados da norma. E acho que é uma coisa que nós temos falhado como sociedade e como humanos, é rotular e colocar filtros em tudo. Se vemos uma pessoa com deficiência, colocamos logo um peso ainda maior sobre essas pessoas. Se vemos uma pessoa que é de uma raça diferente da nossa, nós colocamos montes de filtros. E esses filtros impedem-nos de ver a cor verdadeira das pessoas. Não é? Para mim, acho que o mundo só é bonito se estivermos todos à mesa. De cores diferentes, de orientações sexuais diferentes, cor política diferentes, partidos diferentes e com gostos diferentes. Se não é assim, o mundo não é tão bonito. Ou não é nada bonito. Mas sim, acho que os mais jovens agora é muito mais fácil assumir. E, por exemplo, o Rui Paixão, o famoso palhaço português que foi para o Cirque du Soleil, veio trazer imensa qualidade ao palhaço e isso inspira os mais novos. Quando começaste a trabalhar, precisamente por causa dessa imagem, lidavas com os médicos, com os enfermeiros, o respeito que tu tinhas pelo trabalho deles era similar, ou sentias que era similar àquele que eles tinham por ti, ou teve que ser conquistado? Isso é uma excelente pergunta, porque no hospital o rei é o médico. E tu, para olhares olhos nos olhos com o médico, das duas uma. Ou és arrogante, ou és egocêntrico, ou estás confiante naquilo que tu fazes. E eu comecei a ver que a minha dedicação e a minha paixão por aquilo que eu fazia consumia-me tanto tempo e tanta dedicação quase como um médico. E a partir do momento em que tu olhas olhos nos olhos das pessoas, independentemente, seja lá do que for, tu estás-te a expor. E essa tua exposição, das duas uma, ou assumes o que estás a fazer e tens confiança no que estás a fazer. Agora, para mim, não faz nenhum sentido que as pessoas não olhem para uma tarefeira ou para uma enfermeira ou para um técnico da mesma forma como olhamos para o rei do castelo. Mas também exige da nossa parte que haja a dedicação e o esforço para que as pessoas sintam, ok, aquele gajo é tão dedicado como eu. Mas sentiste que houve uma evolução nisso? Estavas-me a dizer que, por exemplo, noutros países há muito mais, acho que foi na Alemanha, estavas-me a dizer que há muito mais atenção ao aspecto psicológico e ao bem-estar e aos afetos do doente. Estavas-me a falar, por exemplo, colocar um home cinema num... E eu também já tive, do ponto de vista de médicos, quando eles me diziam que os únicos milagres milagres, entre aspas, não é, que assistiam dentro de um hospital, ou com um paciente muito difícil, não é, que as pessoas normalmente atribuem à religião ou por aí fora, tinha a ver com questões emocionais. E isso é que os podia normalmente surpreender e dizer, pá, nisto não estávamos mesmo nada à espera. Eu acho que... Eu não vou falar sobre religião, porque eu sou ateu. Agora, eu acho que há um conjunto de coisas que facilitam o bem-estar da pessoa. E se a pessoa gosta de rezar ou gosta de ver um programa de Fátima, e se isso lhe faz bem, é bem-vindo. E isso lhe traz conforto. Agora, acho que se é que existe uma cura, existe um conjunto de fatores, que é preciso a parte médica que o resolve, não é? E temos excelentes profissionais, porque eu já trabalhei em alguns hospitais pelo mundo, e se formos para a Índia, nós somos uns sortudos, não é? Tenho amigos meus que trabalham em hospitais na Índia e o esgoto passa a céu aberto junto à tua cama. A seringa é usada 12 vezes ou mais nos bons hospitais. A higienização das mãos não é recorrente. Há hospitais neste momento em que a pessoa coloca o prato em cima da mesa e tu, se não tens capacidade de sair da cama, não comes, porque não há recursos. Nós temos bons hospitais. Agora, para o bem-estar de um utente, de alguém que passa, e os nossos mais velhos passam em média 15 dias em hospital e uma criança 4, 3,5,
tem que haver um conjunto de fatores que tu, se não estiveres bem, ainda ontem estava a falar no Politécnico da Guarda e houve uma senhora que deu um exemplo muito giro. Se um idoso está com a fralda suja, o teu trabalho como médico ou como animador nunca é tão eficiente porque ele está preocupado com aquilo. Uma coisa tão simples como tu nem vês que ele está com a fralda suja, pode ser castrador para a recuperação anímica e até, se calhar, do bem-estar físico dele. Por isso é um conjunto de tanta coisa que estas preocupações têm que vir para as agendas das pessoas. Não é só termos bons médicos e bons enfermeiros e bons hospitais, que temos. Agora é preciso também cuidar do lado saudável da pessoa, não é? Porque quando uma pessoa parte uma perna, tem o resto do corpo todo saudável. Estão ali pessoas a tratar daquela perna, mas às vezes falta tratar do coração, da alma e dos braços. Eu vou puxar agora a conversa um bocadinho para as escolas, claro. Como qualquer pessoa tenha feito até o percurso escolar todo, passaste muitos anos na escola. E eu olho para... Essa foi a parte mais interessante até que eu acho ainda de vir aqui ao nosso podcast, que é alguém com um percurso que acaba por ser muito original e muito diferenciado, okay? Em relação àquilo que é a norma, àquilo que é... Não, até os meus 36 foi normal. Precisamente. A partir dos 36 eu estou a falar depois. Avançou. E ainda por cima, diferenciado para o bem, não para o mal. Ou seja, não foi para fazer coisas más, foi para fazer coisas decentes. E passaste, isso seguramente já se manifestava na escola. Não vou falar já da questão dos valores, mas, por exemplo, tu devias fazer palhaçadas na escola, devias fazer palhaçadas nas aulas e isso. A escola que tu viveste dava-te capacidade para tu expressares, para tu seres diferente, para tu, nos trabalhos, na sala de aula, em disciplinas? Há aqui uma condição antes da escola, que é a família, e a minha foi uma família complexa, mesmo muito complicado, não quero muito falar sobre isso, mas eu na escola portava muito mal. E eu sempre fui uma pessoa, porque eu sofri de bullying na escola e bullying na família, e tudo que é diferente a mim sempre me chamou a atenção. Os meus pais, quando vieram viver para Braga, não tinham muitos recursos financeiros e fomos viver para uma rua onde havia um dos meus melhores amigos, as mães eram prostitutas. E eu via grandes mães, grande dedicação aos filhos, que eu não via noutras pessoas. E isso, a diferença, sempre foi algo que fez parte do meu ADN, de respeitar e aceitar. E a escola, eu sentia que os meus pais queriam muito que eu fosse médico ou professor. Eu não acho que tivesse capacidades para isso e também não estava muito interessado em seguir isso. Por isso é que eu acho que hoje em dia os miúdos se portam super bem. Nós portámos super mal. Eu portava muito mal. Se calhar um bocado para esta minha faceta de querer ser estúpido. E outra característica que eu sempre tive, que é, eu acho que o mundo é cor-de-rosa, percebes? Para mim, estou sempre feliz. Mesmo tinha ataques de asma muito fortes, ia para a escola super doente, mas encontrava sempre, naturalmente, algo que me cativasse. Porque se calhar era uma forma de autodefesa de todos os ataques que eu sofria pelo facto de 11 anos ser super alto, de ficar escuro, quando ia para a praia chamavam-me negro ou preto, chamavam-me pincudo. Todos esses ataques faziam com que, se calhar, a minha forma de defesa era achar encanto em tudo. Agora, no meu percurso todo, primeiro, eu nunca acharia naquela altura que esta parte artística fosse o meu percurso, apesar de eu gostar muito de desenhar e a minha visão era ser alguma coisa ligada às artes, mas a nível do desenho e da pintura. Mas acho que, como tudo na vida, acontece, acho que as coisas boas acontecem quando tem que acontecer, não é? Eu falo isso porque também falámos sobre isso há pouco. Na e-schooling está-se a trabalhar muito nesses conceitos, como é que um aluno consegue fazer um percurso escolar quase incógnito, quase sem ser conhecido, não é? É verdade. Se calhar, e chamou-me a atenção como é que alguém que está a fazer o que tu fazes, não é? Fez um percurso na escola onde te tentaram e tu também te deixaste, ou se calhar tentaste tu procurar uma solução, encaixar num perfil definido do que é que deve ser, e ninguém te parou, este tipo se calhar devia estar a fazer outras coisas, vamos ajudá-lo a fazer outras coisas, ele gosta de fazer palhaçadas ou de ajudar os outros. Mas eu não gosto muito de criticar, eu gosto de encontrar soluções, eu não gosto muito de perder tempo com problemas, eu gosto de encontrar soluções para os problemas. E o que é certo é que nós temos uns professores super carregados com trabalho, muitos papéis. As escolas são edifícios velhos, sem grandes recursos,
porque eu acho que se tiveres um povo que não tem muita informação e muita cultura, é muito mais fácil de fazer as coisas parvas que continuamos a fazer, como é questionar se uma mulher quando está com o período não possa ficar 2 ou 3 dias em casa porque é algo que mexe com toda a sua o aspecto físico e mental. Isso para mim é uma não questão. Isso não vamos perder tempo a debater uma coisa que é uma não questão. E se tens um povo realmente assim, é muito mais fácil tu fazeres o que te apetece. E se calhar sempre foi esse o objetivo, manter o nosso país, quer queiramos, quer não, somos um país pobre da Europa, e se calhar um bocadinho porque não se investe na educação. Agora temos bons professores que fazem milagres, mas realmente respondendo à tua pergunta, não há grande hipótese. Eu vou dar um exemplo, partilhar um bocadinho contigo. Todos nós conhecemos que existe bullying nas escolas, ainda contei-te um episódio há bocadinho super feio, terrível. Mas se fomos a ver esse miúdo, toda a gente na escola sabe, ou os colegas sabem que ele está a fazer aquilo ou aquilo outro, que automutila-se, e depois não há propriamente ferramentas Nada vai acontecer. que vai, não é? E toda a gente sabe e parece que toda a gente esconde debaixo do tapete. O que acontece é a mesma coisa com os mais velhos. Neste momento é a minha grande bandeira, é a falta de respeito e carinho. Ainda hoje ouvi falar o presidente do Organismo para a Solidão, e ele foi super claro no que disse: nós não gostamos dos velhos. Eu estou a usar esta palavra velhos mesmo para reforçar este estigma que existe. Nós preocupamos muito com uma criança autista, com uma criança com deficiência, mas depois esquecemos que aquela criança vai chegar a idoso. E tem mais o peso que a sociedade carrega sobre os mais velhos. E nós todos os dias nos hospitais encontramos pessoas com mais de 70 anos com um talento incrível. Eu vou dar um exemplo prático. No Hospital da Figueira da Foz, nós vínhamos a passar e eram 3h30 da tarde e estava a luz apagada. E estava uma senhora super obesa na cama e o senhor de mão dada com a mulher. Opa, eu pensei, pô, como é que um gajo está casado há 50 anos e gosta de estar de mão dada com a esposa? Não é? Eu estou casado há menos e às vezes já não aguento. Havia tanto amor naquele casal, pá, que me chamou a atenção. E ele disse, pá, a minha esposa está muito mal, porque nós somos das poucas entidades artísticas que trabalham com paliativos e cuidados terminais. Mas reduzimos um bocadinho a percentagem de palhaço e trouxe um bocadinho para cima mais a parte de Jorge e tivemos ali meia hora à conversa. E quem era o senhor? O senhor, nos anos 70, conduzia um caminhão e com uma bruta antena, e sempre que havia grandes jogos, ou Jogos Olímpicos, volta à França, era ele que posicionava o caminhão na Europa de forma o sinal ser replicado para o mundo todo. Era um senhor que conhecia o mundo como ninguém, viajava e utilizou nos anos 70 o topo de gama de tecnologia que havia na altura. Agora, quando pensamos, o que é que uma pessoa destas pode trazer para os computadores que cabem num bolso, para a inteligência artificial e para o 5G? Se calhar não pode trazer nada, mas o que é que ele pode trazer? Como é que tu geres a tua vida pessoal e contrabalançar com manter a tua vida familiar estável e bonita, não é? Porque se ele está casado há 50 anos, conseguiu equilibrar a profissão com a vida pessoal. Isto é, ele podia partilhar muita coisa com os novos, de forma a que o seu percurso profissional se calhar não fosse tão traumático como é muitas vezes. E às vezes esquecemos que aquele recurso que que nós estamos a fechar num quarto, a apagar a luz e mandá-lo para um canto porque parece que já não serve para a sociedade, tem muita coisa a ensinar-nos, não é? Sim, e de que maneira? Isso faz-nos pensar mesmo como é que, há bocado estavas a dizer, se no final da linha, essas pessoas já estão a chegar ao final da linha, e aquela meta onde acabaremos por chegar, esperemos o mais tarde possível, eles já têm conclusões que são muito diferentes das nossas, até então é porque têm mesmo muito para ensinar. Nós não estamos a juntar isso. Sim, pai, com as crianças, elas já não estão na família, não é? A maior parte dos idosos. Sim. As escolas, muito menos, e a aproximação durante o ensino também é muito difícil aproximar. Sim, temos 10 mil idosos neste momento abandonados nos hospitais, que têm a possibilidade de ir para casas e estão no Serviço Nacional de Saúde a trazer um custo elevado ao Serviço Nacional de Saúde. Eu conheci um caso particular num hospital, onde no dia 2 de dezembro a família foi deixá-lo, o velhinho, ao hospital, deram-lhe o número de telemóvel errado, aconteceu um caso que eu vivenciei, como o Dr. Palhaço, e foram buscá-lo no dia 12 ou 15 de janeiro, porque Natal só era feliz se o velhote não estivesse à mesa. Porque ele dá trabalho, é preciso dar-lhe comida na boca, é preciso cuidar dele. Era um Natal muito mais bonito se ele não estivesse na mesa. Isto incomodou-me imenso. Eu acho que o jantar só é bonito se aquele senhor estivesse no centro da mesa, não é? Porque a mensagem que estamos a transmitir aos netos e aos filhos, pai, tu quando fores mais velho, eu vou fazer contigo o que tu estás a fazer com o avô. E se calhar se colocarmos as coisas neste prisma, se calhar dói. Pois.
São histórias como essas que faz sentido aqui e se percebe porque é que estamos a falar de educação contigo também, com essas Sim, histórias. isso tem muito a ver com a problema educação, muito. de educação. Diz-me uma coisa, onde é que te preparaste, onde é que estudaste para ser palhaço? Não sei bem dizer palhaço. Podes carregar num palhaço que eu gosto. Palhaço. Onde é que se estuda? Aqui em Portugal isso não dá para integrar não existe no ensino. Quer dizer, agora já sei que Neste momento já há algumas soluções, mas quando eu comecei era mais lá fora, Espanha e por aí fora. Pronto, eu passava muito por estudar para fora. Caro, mas também era uma profissão que há 15 anos ganhava-se relativamente interessante. Se tu poupasse, estava para investir. Algo que eu trouxe para a organização, da minha experiência pessoal, na nossa organização faz mais de 250 horas de formação por ano. Eu sou perfeccionista, de 0 a 10, eu acho que neste momento o meu trabalho deve estar ali perto dos 4,5, 5, 6, provavelmente. Eu sou muito exigente e a própria equipa também tem essa perspectiva. E, por exemplo, no dia 1 vamos ter formação com uma das melhores especialistas na área da demência, a enfermeira Joana Ferreira, porque nós sentimos que, eu sinto pessoalmente, eu sinto muito prazer em trabalhar em áreas específicas como terminais, paliativos, área oncológica e deficiente. E a parte isso, porque isso não é mesmo nada fácil. É a minha praia. Ontem fomos visitar uma instituição que nós vamos criar um projeto para eles e chegar a uma instituição onde estão aquelas pessoas que toda a gente esconde debaixo do tapete, mas eu sou feliz ali. Eu vinha de lá, babado, é o meu mundo. São pessoas que te dão tanto. Basta tu estares e olhares para elas e às vezes apenas tocar. Por exemplo, lembro perfeitamente de um casal de namorados, aquele tipo de namoro quase platónico, não é? Que eles não se tocam porque ele tinha uma deficiência física gigante. E ela toda contente a dizer, ele é super romântico, ele está-me sempre a oferecer coisas. Porra, que bonito. Este é o meu mundo. Às vezes parece que as coisas só são físicas ou carnais e quando uma rosa às vezes diz mais do que se calhar um beijo, não é? Pois, mas tu optaste por esta questão do teu palhaço. Agora, quais são as saídas por exemplo, um palhaço, estava a dizer que há uns anos atrás, quais são as saídas profissionais? É assim, uma pessoa que faz um curso, exato. Sim. O teu palhaço é apenas uma das áreas. Sim, mas como palhaço há uma saída gigante. O nosso país não tem muitos palhaços, não é? Se eu te perguntar por um palhaço, se calhar tirando o Sócrates, não te vais lembrar de muita gente. Há muita saída, é uma profissão super interessante, eu acho que é super apelativa, acho que até se ganha relativamente interessante comparativamente com outras profissões. E no Doutor Palhaço ainda há muito mais saída. Vou dar um exemplo. Em Itália são 177 companhias que trabalham no Doutor Palhaço. No Brasil são 800 companhias que trabalham no Doutor Palhaço. Espanha, 54 antes do Covid. E em Portugal são 2, ou 2 mais 2. Isto é, há aqui um potencial gigante. E eu acho que quanto mais concorrência houver, mais qualidade de trabalho as organizações vão ter. Por isso há montes de saídas. Mas a formação para um palhaço não é a mesma que para um doutor palhaço. É muito diferente. As bases são idênticas, mas não. Sim, a parte dos timings, a questão física, o humor, isso tudo, a expressividade, a representação, mas a construção de personagens, mas as questões emocionais para lidar com estas situações, acho que deve ser muito diferente. Onde é que há formação para isso? Boa pergunta. A nossa organização Invest vai buscar formadores lá fora. Ano passado fomos buscar o melhor do mundo, que é um israelita a viver em França, que é o Ami Atab. Foi um investimento de quase uma pipa de massa mesmo. Durante 4 dias custou uma fortuna. Mas realmente tu para seres bom, e o nosso objetivo é ser os melhores do mundo e não temos receio nenhum de o assumir. Podemos não chegar lá, mas queremos chegar lá o mais perto possível. Obrigar a equipa a estar sempre focada e a crescer. E realmente temos que ir buscar recursos lá fora, sempre, os formadores lá de fora. Com os custos todos associados a deslocações, estadias, mas vale a pena porque apontam para cima e não apontar para o lado, porque assim não crescemos. Ia-te fazer agora uma pergunta mais direcionada com os palhaços do hospital. Vocês agora quantos é que são? Nós somos, a equipa de Doutores Palhaços são 5, a estrutura são 15 pessoas. Neste momento trabalhamos em 7 hospitais. Agora nos próximos, até o ano que vem, queremos alargar para mais 1 ou 2 hospitais no Porto. Queremos para já crescer para a Zona Norte, porque a nível de custos, comparativamente com a sede que é em Coimbra,
fica mais em conta, mas também fizemos um projeto muito giro, para uma ideia muito engraçada que nos convidaram do Centro Oftalmológico de Lisboa, para trabalhar com pessoas invisuais, e tudo que é coisas diferentes eu fico logo super alerta, e foi engraçado, porque uma das coisas que levou a eles estarem muito conectados connosco foi o facto de não aceitarmos no projeto, antes queremos conhecer o projeto. Então tivemos a conhecer o projeto e gostámos do projeto e pedimos 1 a 2 anos de preparação da equipa para trabalhar com pessoas invisuais. Porque, como tu dizes, tudo o que tu faças, ou estás a fazer bem ou vais fazer asneiras. E eu pessoalmente, lembro que a primeira vez falei no TEDx Coimbra sobre a minha paixão, eu disse, nunca mais me esqueço, que era 60% gostar e 40% competências. Eu agora acho que é 90% competências e 10% gostar. Eu prefiro um doutor palhaço que não gosta do que faz, mas faz bem, do que alguém que gosta muito e faz mal. Tanto que até a nível mundial, estamos agora a refletir um bocadinho o que é que nós procuramos num doutor palhaço em 2022. E estamos a procurar atitudes e não competências, como dissemos há bocadinho. Tuas competências tu dás a um colaborador teu. Sim. Eu não sei programar, chamas um programador. Não sei trabalhar em C++, chamas alguém que te ensine. Agora, ser pontual, respeitar toda a gente, aceitar toda a gente independentemente de quem é, pá, isso é muito difícil. Eles chegam ali com 20 e tal anos e é racista ou homofóbico, acho que é muito difícil, vai exigir muito trabalho para que aquela pessoa entenda que não pode ser assim, não é? Não vais conseguir. Não vais conseguir. É difícil, acho eu. E como vês, falámos muito de educação aqui. É verdade, é Olha, verdade. nós terminamos sempre com... O que é que dizem os teus olhos, não é isso? O que é que dizem os meus olhos? Não. Com uma pergunta, nós pedimos à equipa da Escolim para escolher uma frase do nosso convidado, ou uma ideia do nosso convidado, para o próprio convidado comentar. Se vais comentar uma frase, tu... É uma frase bonita e de alguém muito inteligente. É uma frase bonita e de alguém muito esperto. Sim, pelo menos esse já sei. E eles escolheram, não podiam ser, sendo na área da educação, tinham que escolher, não é? Que era, quando tu disseste, eu vou tentar reproduzir mais ou menos assim, felizmente já não sou professor, finalmente sou feliz. Disseste algo assim, ou já não te lembras? Mas disseste. Eu digo muita coisa depois quando estou com os meus amigos, mas essa digo e não tem muito a ver com o facto de ter tido vergonha do que fiz. Acho que o nosso histórico é importante e mesmo as coisas más, como eu já te disse, tudo que é mau vai-te fortalecer, por muito triste que possa acontecer. E um exemplo muito prático, existem vários estudos de pessoas que ficaram mais felizes depois do cancro do que depois da lotaria. É verdade. Eu não tenho vergonha desse percurso, foi importante para mim, precisamente tentar lidar com jovens e tentar ter uma boa relação com aquela malta que está a ferver de vontade de fazer coisas diferentes, mas nos últimos anos da minha vida como professor eu era super frustrado. Nos últimos 2 anos eu andei a poupar dinheiro para sair, durante 2 anos estive a ganhar metade do meu salário com filhas e mulher, ter que lidar com todo o peso de uma gestão familiar. Preparei-me para isso. E nos últimos tempos eu estava sempre, nunca mais chega junho para meter a licença. Primeiro meti a licença de 1 ano sem vencimento, mas depois havia aquela cena, ou voltas ou sais. Então saí mesmo a zero, todo o dinheiro que poupei, vai tudo à vida. Pronto, mas neste momento estou a fazer o que amo mesmo, percebes? E sinto que trabalho 10 vezes mais do que estava na altura. Só para teres uma ideia, quinta-feira e sexta estive a fazer ações no Porto com a Critical Software, depois fui para Lisboa para a CNN, estive ontem no Politécnico da Guarda, hoje de manhã estive a trabalhar no IPO de Coimbra, agora vou para Coimbra, amanhã tenho o trabalho o dia todo no Hospital de Matosinhos. É uma loucura, às vezes nem sei o meu nome, é almoçar no carro, é chegar a casa e a minha mulher ligar para a polícia porque não sabe quem é o gajo que está a entrar em casa. Mas sinto que faço isso com um prazer gigante, não é? Eu deito-me exausto, mas sinto, estou a fazer o máximo possível para mudar o mundo. E acho que queria terminar com esta frase, é super fácil mudar o mundo, e mudar o mundo não é ir para Lesbos trabalhar, não é ter muitos likes no Facebook, às vezes são coisinhas tão simples, que é, eu não me considero melhor pessoa do que ninguém. Agora, eu faço um esforço gigante para todos os dias ser melhor pessoa. Vai uma velhinha a atravessar a rua com os sacos na tua rua, tu não precisas de ir para a Alemanha
ajudar. Portanto, tenho amigos neste momento a trabalhar na Ucrânia, na Polónia. Eu não preciso ir para a Polónia para mudar o mundo. Na minha rua, vou dar um exemplo e para terminar com este exemplo, eu ontem vinha cheio de fome da guarda, depois já tarde ia dar formação à equipa, e parei num sítio e estavam a vender sandes de queijo com presunto da Serra da Estrela. Pá, e aquela porcaria estava bué da bem e tinha bué da bom aspecto. Caríssima à braba. Eu meti aquilo no carro. Quando cheguei a Coimbra e parei o carro, estava um senhor a arrumar carros. E ele disse assim, epá, cheiras tão bem. Era o presunto, não era eu, que eu cheirava a porco. Epá, e eu pensei, será que este artista alguma vez na vida comeu uma maçã de queijo da Serra verdadeiro com presunto bom? Opa, a cara do gajo, quando viu a sandocha, que era gigante, e com presunto mesmo, não é aquela cena que parece presunto, mas é plástico, opa, e assim, porra, é tão simples. Foram 5 ou 6 euros que custou aquilo. E pá, o gajo estava louco. É Bruno, chama-se Bruno. Opa, eu faço questão de toda a gente. Eu sei que se alguém fizer mal ao nosso carro, o Bruno vai defender. Ele disse, Jorge, se vier a bófia, eu meto a moeda no pá. Opa, ele no fim disse, pá, sabes uma coisa? Aquela porcaria precisava de manteiga. Não é a melhor forma de terminarmos. Obrigado. Jorge, muito obrigado, Obrigado pela tua presença e como viste, falamos muito de educação em todos os níveis. Obrigado. E parabéns pelo vosso projeto, pá, incrível. Obrigado. Obrigado. É uma honra. Vocês têm sido super queridos com o nosso projeto e agora vocês fazem parte disto. Nunca mais os vamos largar, está bem? Esperamos bem que sim. Obrigado. Não vos vamos Muito largar. obrigado. E estiveste muito bem, João. Sim, eles é que me deixaram nervosos aqui Com esta tecnologia aparato toda. todo. Ok, obrigado. E até Obrigado, a meu. próxima.